Imagine enfrentar um exército de centenas de milhares de guerreiros, com apenas 300 homens, sem espadas suficientes, sem armaduras reluzentes, apenas com trombetas, cântaros e tochas. Parece insano, não é? Mas é exatamente assim que Deus decidiu libertar Israel da opressão dos midianitas. Hoje, no canal Vanguarda Bíblica, vamos mergulhar na história dos 300 de Gideão e entender como essa batalha não foi apenas militar. Foi uma guerra espiritual, onde o improvável derrotou o impossível. Primeiro contexto histórico, o cenário de opressão. Juízes capítulo 6, versículos 1 a 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortificações. Israel estava vivendo um ciclo repetitivo: desobediência, opressão, clamor, livramento. Os midianitas eram nômades saqueadores que devastavam as colheitas, deixando o povo faminto. Historicamente, eles vinham com aliados amalequitas e povos do Oriente, como uma nuvem de gafanhotos. A opressão durou 7 anos, número que, na Bíblia, frequentemente remete a juízo completo. O povo vivia escondido em cavernas, com medo. Era uma crise militar, econômica e espiritual. Segundo, o chamado do improvável Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o esconder dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão estava malhando trigo no lagar, lugar fechado, normalmente usado para pisar uvas, para esconder 2 inimigos. Essa cena mostra medo e estratégia de sobrevivência, não bravura militar. Deus, porém, o chama de homem valoroso, antes mesmo dele se provar na batalha. Isso revela um princípio espiritual. Deus não vê apenas o que somos agora, mas o que seremos quando formos moldados pela sua mão. Terceira, a confirmação do chamado, os sinais juízes. Capítulo 6, versículos 36 a 40. Gideão pede que o orvalho caia apenas sobre o velo de lã, e depois, que caia em toda a terra, menos sobre o velo. Deus concede os 2 sinais. Gideão não tinha fé cega. Ele precisava de confirmações. Na cultura antiga, sinais assim não eram vistos como falta de fé, mas como busca por certeza diante de um chamado arriscado. Aqui aprendemos que Deus é paciente com os que estão dispostos a obedecer, mas ainda lutam contra o medo. Quarto, a seleção dos 300, o filtro divino. Juízes, capítulo 7, versículos 2 a 7. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu dar-os, midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Processo de redução. 1. De 32.000 soldados, Deus manda dispensar os medrosos, sobram 10.000. 2. Na prova da água, apenas 300 bebem de forma vigilante. São esses que Deus escolhe. Aplicação espiritual. Deus não busca quantidade, mas qualidade espiritual. Muitos querem lutar, mas poucos estão prontos para vigiar. O beber ajoelhado representava vulnerabilidade. O beber levando a água à boca representava prontidão. Quinta, a estratégia impossível. Juízes capítulo 7, versículos 16 a 18. Gideão distribui cântaros, tochas e trombetas. Sem armas convencionais, eles usam barulho, luz e surpresa. No plano humano, isso era suicídio militar. No plano espiritual, era dependência total de Deus. As trombetas soavam como um exército numeroso. As tochas cercavam o acampamento, criando a ilusão de que havia milhares. 6. A vitória do improvável contra o impossível. Juízes.
Capítulo 7, versículos 20 a 22. Ao quebrar os cântaros, tocar as trombetas e gritar a espada do Senhor e de Gideão, o acampamento inimigo entra em pânico e começa a se autodestruir. Reflexão. O inimigo foi derrotado antes que Israel empunhasse uma espada. Deus fez questão de mostrar que a vitória era dele. 7 lições espirituais para hoje. 1. Deus escolhe os improváveis. Ele não depende da tua habilidade, mas da tua disponibilidade. 2. A guerra é espiritual. Nem sempre a batalha é vencida com força física ou recursos, mas com obediência e fé. 3. O filtro divino continua. Nem todos os que estão ao teu lado permanecerão até o fim. 4. Unidade e obediência. Os 300 venceram porque agiram como um só homem. 5. A glória pertence a Deus. A tentação de se exaltar depois da vitória é real, mas perigosa. Conexão profética. A redução do exército para um remanescente fiel ecoa o padrão que Deus seguirá nos últimos dias. Nem todos que se dizem povo de Deus permanecerão na batalha final. A guerra espiritual nos dias de Gideão é uma sombra do conflito espiritual global que virá, onde a vitória dependerá totalmente da intervenção divina. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como Gideão e seus 300, tu podes estar enfrentando batalhas que parecem impossíveis. Mas lembra, Deus ainda é especialista em usar o improvável para vencer o impossível. A questão não é se tu és forte o bastante, mas se tu estás disposto a obedecer.